Amém, irmãos? Boa noite. Paz. Paz seja com todos os irmãos. Talvez o menos qualificado para estar compartilhando com os irmãos, porque depois de tantos irmãos aí com tanta experiência, eu fico até constrangido de poder estar compartilhando com os irmãos, mas os irmãos, os meus pastores aqui, pegaram firme com a gente para a gente compartilhar algo com os irmãos do Senhor. Então eu vou pedir um pouco de paciência dos irmãos, porque a gente talvez não tenha tanta eloquência no falar quanto os irmãos, mas a gente vai se ajustando, vamos aprendendo juntos. E a gente está em família, né? Aqui a gente está em casa, nós estamos juntos, então vou precisar da ajuda dos irmãos, amém? Esse tema de paternidade é um tema que falou muito ao meu coração quando os irmãos falaram que a gente ia meditar, e a gente tem estudado acerca desse assunto porque foi algo que nós estudamos também, não com esse tema paternidade, mas que também envolve o tema da paternidade, com alguns irmãos há alguns anos atrás. E eu queria começar com um texto que está em João 17, que diz assim, João 17, verso 22. E aí fica como tema para a gente, depois a gente vai orar. Amém? Calma aí, irmãos, deixa eu botar meu óculos aqui, que eu acho que é 22, 22 mesmo. Tava meio confuso, 2 com 3 aqui. Agora ficou melhor. 22, diz assim: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Vamos orar? Senhor, confiando plenamente na Tua pessoa, no Teu sangue, na Tua obra redentora daquela cruz. Que é suficiente para nos sustentar aqui de pé. E que tem sido suficiente para nos sustentar todos esses dias, Senhor. Por isso, confiando no Teu Espírito, na Tua pessoa e na Tua obra, Senhor, que aquilo que viermos a falar, Senhor, venha ser verdadeiramente libertador para todos nós, para que a Tua palavra seja realmente, Senhor, uma espada capaz de separar, Senhor, aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. Amém, irmãos. A gente vai andar um pouco mais abaixo, no verso 25. Pai justo, o mundo não te conhece, não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, eu lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Esse tema, irmãos, paternidade, é um tema que envolve o coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Isso é algo
A paternidade é algo que está no coração de Deus desde antes de Deus criar todas as coisas. E a maior obra do inimigo é realmente destruir ou minimizar a paternidade de Deus na nossa vida, na vida do servo de Deus. Um servo de Deus que não consegue discernir ou andar na paternidade de Deus é um servo de Deus enfraquecido, empobrecido. É um servo de Deus que muitas das vezes consegue sair de manhã sem perceber o Senhor. É um servo de Deus que consegue viver problemas e não pedir ajuda do Senhor. É um servo de Deus que poderia exclamar, como o irmão falou, Abba. Muitas das vezes, em muitos horários dos seus dias. E à medida, irmãos, que deixamos de fazer isso, deixamos de nos aprofundar na paternidade de Deus. Porque Deus deseja se relacionar conosco. Ele criou tudo, irmãos. Ele criou os céus, a terra. Criou até principados e potestades, sim. Para quê? Para que o seu filho possa ser expressado no meio de muitos irmãos. Porque à medida que Cristo venha a ser expressado e venha a ser relacionado no meio da sua criação, é à medida que a paternidade de Deus vai sendo conhecida. Porque a paternidade de Deus, ela só pode ser conhecida com a multiforma e sabedoria de Deus. A paternidade de Deus, ela não é limitada, ela é ilimitada. Que maravilha! Que privilégio para nós como homens de Deus, a qual fomos dito que fomos feitos filhos de Deus. Fomos introduzidos na família celestial. Ah, irmãos, em outro tempo éramos órfãos, sem pais. Ah, irmãos, perdidos, sem um pai para nos acalentar. Oh, irmãos, a paternidade de Deus nos dá segurança. A paternidade de Deus te faz ser um filho seguro. A paternidade de Deus tira de você toda angústia. Porque é assim que o mundo sem paternidade anda. Mas nós, o Senhor não preparou isso para nós. O Senhor preparou algo muito maior. O Senhor preparou para nós algo muito sublime. Irmãos, o Senhor nos chamou para testemunhar da sua divindade, da sua plenitude. Amém. Ah, irmãos, e eu lhe fiz conhecer o teu nome
e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Vamos ver um outro texto, está em Romanos. Romanos 8, a partir do verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, repete comigo, irmãos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, em medo, em angústia, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual, irmãos, quem faz esse clamor aqui dentro de você é o Espírito de Deus. Irmãos, quantas vezes, se não fosse o Espírito de Deus clamando, quantas vezes, se não é o Espírito de Deus clamando dentro de você, para onde nós iríamos? Para onde nós iríamos? Qual seria a nossa direção, irmãos? Talvez eu que falo com vocês, irmãos, não estaria aqui de maneira nenhuma. Mas o Espírito, diz as Escrituras, que ele geme com gemidos inexprimíveis. Irmãos, à medida que vamos nos relacionando com Deus, vamos conhecendo mais e mais e mais, e vamos nos tornando sensíveis e cada vez mais sensíveis e cada vez mais sensíveis, porque é para isso que Deus nos fez. Como falamos ontem, o Senhor não nos chamou, irmãos, para andarmos perfeitos. O Senhor nos chamou para andarmos nele. E porque andamos nele, então somos perfeitos. Irmãos, talvez eu seria o mais desqualificado aqui para falar com os irmãos, mas graças a Deus pelo sangue de Jesus. Talvez minha esposa ali que não mente pode falar como eu sou. Se ela começar a falar, talvez aqui eu vou ser mais desqualificado entre os irmãos. Ou os meus pastores aqui também, né? Outros irmãos. Mas percebe uma coisa, irmãos. Esse Espírito também que geme com gemidos inexprimíveis
quando você dá lugar e ouve, Ele te enche de ousadia e de intrepidez. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Porque a força vem do Pai. Amém. Vem do Pai. Ah, irmãos, quantas vezes eu quis jogar toalha, não dá mais, muitas dificuldades, Satanás nos acusando. Quem aqui, irmãos? Se tem algum forte entre nós? Quantas vezes problemas familiares, problemas profissionais, problemas com a igreja. Irmãos, a vida de um filho de Deus que reconhece a paternidade de Deus precisa ouvir o clamor, precisa ouvir o gemido do Espírito de Deus. Ah, irmãos, não se mova. Se você não ouvir o gemido, se você não ouvir o clamor do Espírito de Deus, porque esse é o plano de Deus desde antes da fundação do mundo. À medida com que isso vai se correlacionando com a tua e com a minha vida, é à medida que a estatura de Deus vai aumentando dentro dos nossos corações e vai ganhando toda a nossa alma e vai ganhando todo o nosso corpo e vai ganhando o ambiente da nossa família e vai ganhando o ambiente do nosso trabalho. Ah, irmãos, e o Espírito de Deus vai tomando e a vida de Deus vai se manifestando. E nada pode impedir o fluir dessa vida. Porque essa vida vem de dentro. Porque isso é um desejo de Deus desde antes da fundação do mundo. E naturalmente, essa vida, esse espírito que geme, ele vai procurar o aprisco, vai procurar companheiros, porque não tem ninguém forte, irmãos. Todos carecemos do Senhor. Todos carecemos dos irmãos. Vamos voltar no texto de João 17. Aquele mesmo texto que eu falei para os irmãos que seria como se fosse um título. Mas a gente lê agora a parte B do texto. Porque agora a parte B do texto faz sentido. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Amém. Para que sejam um, como nós somos um. Como nós. Quem é esse nós, irmãos? Irmãos, que lugar sublime que o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou. Ele abriu mão de ser o unigênito para ser o primogênito.
E por causa disso, nos incluiu na paternidade. Nos incluiu nesse aqui, ó, como nós somos um. Agora nós somos um com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque ouvimos o gemido do Espírito de Deus. E porque ouvimos o gemido do Espírito de Deus, então agora vamos conseguir entrar, ou estar, ou permanecer, ou viver, ou desfrutar, gozar. Que plenitude é essa, irmãos? Que plenitude de vivermos nessa íntima comunhão do seu Pai e do seu Filho. E para deixar esse texto aqui de Apocalipse, é um texto que fala muito ao meu coração. Apocalipse 5. A partir do verso 2. E vi um anjo forte, bradando com uma grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava assentado no trono. E o verso 10. E para o nosso Deus, vamos ver a partir do 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. A paternidade de Deus, irmãos. Deu outro papel. Pois acha. A paternidade de Deus nos incluiu nessa herança. A paternidade de Deus nos deu algo que jamais o homem caído pudesse alcançar. E eu quero falar algo para os irmãos.
procura, irmãos, ardentemente no seu coração desejar, desfrutar dessa paternidade. Se agora, por hora, você ainda não consegue acessar essa paternidade, peça ajuda aos seus pastores. Daí a importância dos seus pastores, como foi dito o texto que o irmão leu de manhã: apacentai o meu rebanho. Todos nós, irmãos, precisamos viver uma vida de intimidade com o nosso Pai. Precisamos diariamente, irmãos, ouvir a voz do Senhor. Se ainda por hora, carecemos dos nossos mentores, precisamos reconhecer quem são esses nossos mentores, para que eles possam ser essa orientação. Quantas vezes me vi perdido, mas por causa irmão Renato, irmãos, irmãos, a importância de andarmos entendendo a paternidade de Deus. Queria agradecer ao Alexandre, ao Silas, ao Luiz, o irmão Renato hoje, que nos deu um presente. Há muitos, né? A gente tem outros pastores também extralocal, que também são pastores pais da igreja. Mas, irmãos, muda a sua história. Muda a sua forma de viver. Porque o velho homem não quer. O velho homem não quer. O velho homem, ele acha que pode andar sozinho. Ou então ele diz que todos os irmãos são meus pastores. Todos são meus pastores. Na verdade, ele não quer ser orientado. Ele não quer ser conduzido. E o principal de tudo, irmãos, ele não quer a paternidade de Deus. Isso é o mais triste, irmãos. Isso é o mais triste. Porque quando você rejeita, você não está rejeitando os irmãos. Irmãos, meu coração arde para que a gente possa se libertar. Quando você rejeita, irmãos, você na verdade está rejeitando a paternidade de Deus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor coloque em nosso coração um desejo ardente de andarmos debaixo da paternidade de Deus. E aí, meus irmãos, tudo fica mais tranquilo. Tudo fica mais prazeroso.
tudo flui. Oh, irmãos. Irmãos, eu vejo algemas. Oh, irmãos. Oh, irmãos. Como carecemos da paternidade de Deus. Não tente ser perfeito por si só, irmãos. Não tente. Não conseguiremos jamais. Somos aperfeiçoados nele e na comunhão, através dos nossos pais. Só assim, irmãos, reconhecendo a sua incapacidade, a sua fraqueza e a sua debilidade. Então, por causa disso, você tem pai. Eu vejo meu filho, toda vez que há uma fraqueza, uma debilidade dele, ele, pai, eu não consigo. Por isso que o irmão falava que o reino dos céus, né? Temos que ser semelhante às crianças. Ah, irmãos, reconheça a sua incapacidade de andar perfeito. Tira a arrogância que ainda opera dentro de nós. Oh, irmãos, não podemos ser perfeitos em nós mesmos. Oh, jamais. Mas tu vai ser perfeito nele. E por causa dele, somos perfeitos. Por causa do seu sangue. Sim, irmãos, é ele. Esse sangue é poderoso. Ele te enche de intrepidez, de ousadia, e faz você vencer o dia mau. Ele faz você vencer o dia mau. Quantas vezes o Senhor faz você vencer o dia mau? Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor arranque de nós toda essa casca, toda essa soberba espiritual, todo esse orgulho espiritual. Que verdadeiramente venhamos a ser simples e verdadeiramente puro. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Vamos orar? Senhor, ó Senhor, o Teu Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, porque fomos feitos filhos de Deus. Ó Senhor, mas que venhamos a permitir que verdadeiramente essa filiação venha a ser introduzida, manifestada em nós, e que verdadeiramente venhamos a reconhecer que somos filhos de Deus. Oh Deus,
Nos libera para ti, Senhor. Nos ajuda. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela paciência dos irmãos.